Dando sequência a essa festa maravilhosa, nós convidamos a primeira oradora que vem falar com o tema A Melhor Parte, ela que é a Jane Maiolo, da cidade de Jales. Boa tarde, amigos. Que a paz de Jesus nos acolha, nos conforte o coração. Com muita alegria que estamos aqui participando dessa festa maravilhosa, de rever amigos, de encontrar pessoas tão queridas junto ao nosso coração. É sempre uma oportunidade muito abençoada de estarmos juntos, falando da doutrina, falando da importância de Jesus nas nossas vidas e ajudando a semear um pouco dessa flor tão preciosa que todos nós necessitamos. Eu, de minha parte, me sinto bastante pequena diante desse evento. Estou aqui representando as mulheres, a dona de casa. Mas para falar do Evangelho, não precisa muita coisa. Precisa ter um coração e precisa ter boa vontade para servir, se empenhar e se instruir. A gente gostaria de convidar o senhor Durval, o presidente da USA Intermunicipal de Jales, para fazer a prece de abertura do evento. Depois, então, a gente segue com a palestra, com o nosso estudo da tarde. O nosso boa tarde a todos, amigos, companheiros. Nesse instante que a Jane já expressou, alegria de estarmos presentes nesse evento, nesse encontro, fazendo os amigos, revendo os amigos, é com alegria muito grande que dirigimos a nossa simples palavra, muito humilde, mas que tenhamos no coração o desejo, se for possível, chegar até os corações, as criaturas, a cada um, porque agradecendo a Jesus, o nosso mestre, agradecendo a espiritualidade maior, agradecendo amigos incondicionais que colaboram, que nos dão tanto em nossas vidas, agradecendo e pedindo ao Senhor que nessa tarde maravilhosa, alegre, festiva, porque estamos buscando o pão da alma, o pão do Espírito, nos abençoe, nos ampare, nos guarde em paz, envolva a cada um de nós na paz, envolva cada um dos trabalhadores que vão expor a mensagem da tarde, a sua exposição, que seja bastante feliz e que junto possamos saborear dessa paz infinita, dessa bondade que Jesus proporciona nessa tarde aqui presente neste local. Muito obrigado, Senhor, desde já agradecemos, e fique conosco, que a espiritualidade maior nos ampare, nos envolva agora e sempre. Muito obrigado. E eis que um sol de luz brilhou na treva escura, um sol de excelso alvor, de mágica ternura, encheu de aroma oval. Meu Deus, os prisioneiros se erguem redimidos e soluçam pelo mal. Senhor, quanta dor, quanta agonia, traz-nos novamente a alegria. E no silêncio imenso do infinito, murmura um pobre coração proscrito o nome de Jesus. E é esse Jesus que vamos falar essa tarde. Esse Jesus que é presente em nossas vidas. Esse Jesus que é capaz de secar as nossas lágrimas. O único capaz de conhecer as entranhas mais íntimas de nossa alma e nos resgatar para a vida. É desse Jesus que falamos. É esse Jesus que queremos ter próximo ao nosso coração. Então, quando o movimento espírita se agiganta para falar do Evangelho, é essa figura simples que queremos retratar. É aquele
que perambulou por entre nós, sem se prender-se, sem se apegar, mas deixando a lição inesquecível do amor. Quando Jesus falou essa palavra, todos aqueles sentiram as suas bases mais abaladas e perceberam que o amor de Jesus era real, era definitivo. E a nossa busca, então, para construir esse sentimento vem séculos e séculos, e mais que nunca precisamos desse amor conosco. Mais que nunca a humanidade precisa de Jesus. Mais que nunca nós, os espíritas, temos o compromisso com a verdade e com o consolo. Mais que nunca os nossos corações sentiram que já se faz tarde e Ele precisa ficar conosco. Por isso, nessa tarde, estamos aqui para rogar a Ele que seja conosco, que fique um pouco mais na nossa vida, que nos ensine a sermos melhores, que nos ensine a aproveitar as oportunidades que temos tido e crescer em amor, em sabedoria e principalmente em fraternidade. A mensagem da doutrina espírita é uma mensagem consoladora e deve consolar a nós todos. Que Ele sempre permaneça conosco e nos incentive sempre a escolher a boa parte. Nessa tarde nós selecionamos um trechinho do Evangelho de Lucas e eu vou pedir permissão aos amigos para que eu leia rapidinho, para a gente comentar. Jesus visita Marta e Maria, está no Evangelho de Lucas 10, 38. Ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia e certa mulher, de nome Marta, o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Porém, é necessária uma. Assim Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Então, essa boa parte que vamos falar. Entendemos então que Jesus seguia de viagem. Como narra Lucas, ele saía da região de Samaria e seguia para Jerusalém. E como todos nós sabemos, a viagem era longa, cansativa, mas Jesus não desperdiçou um minuto da sua caminhada. Por todo lugar que ele passava, as pessoas o buscavam. Queriam tocar em Jesus, queriam ouvir Jesus, queria que algo acontecesse em suas vidas. Quantos e quantos doentes não eram trazidos para que Jesus então pudesse curar? Quantos lunáticos, epiléticos não buscavam Jesus na esperança de que Ele ajudaria? Então Jesus vinha de uma jornada de muito cansaço. Quando então, aproximando-se daquela certa aldeia, que depois João vai narrar no seu evangelho, que se tratava de Betânia, para na casa das irmãs Marta e Maria, e também de Lázaro. E ali Jesus é recebido, como todo naquela época era bem recebido, por causa da lei de hospitalidade. Todo judeu tinha o compromisso de receber os seus, e eles então, devia ser um final de tarde, que Jesus terminava as suas andanças, e buscou a casa de Marta. Vejamos que nesse momento, as irmãs aguardavam Jesus. Elas já sabiam que Jesus pararia na casa delas. Marta, então, provavelmente a mais velha, porque a casa era de Marta e não de Lázaro, devia ser o irmão mais novo. Marta arruma toda a casa, faz a melhor comida, como nós fazemos quando vamos receber alguma visita. Deixamos tudo organizado, tudo no seu lugar, a casa cheirosa. E ela estava na expectativa do que o Senhor iria na sua casa. Então não podia fazer feio, a casa tinha que estar toda arrumada.
A comida, a melhor. A bebida, a mais bem reservada, porque Jesus iria passar. E Maria, então, logo que viu Jesus se aproximando, sentiu que o coração dela ganhava uma nova força, pois o Mestre descansaria em sua casa. Que tamanha gratidão sentia aquela criatura. Maria, então, viu que Jesus já se postava em certo local e sentou aos seus pés. Não queria perder nada da conversa de Jesus. E Jesus, então, aproveitou aquele lugar calmo, aquele lugar onde as pessoas se confraternizavam, e aproveitou para falar as coisas do reino de Deus, para explicar muitas parábolas, para falar com aquela família que lhe era muito grata. Jesus tinha um amor incondicional por aqueles irmãos. Todos nós sabemos que Jesus teve saudade quando Lázaro morreu e que ele o trouxe de volta. Jesus tinha um carinho muito grande por aquelas irmãs. Então encontramos a cena, Maria aos pés de Jesus conversando, num estado contemplativo. E então Marta estava muito agitada, queria organizar a casa, queria colocar a mesa, mas se incomodou que a irmã estava sentada e decidiu falar para Jesus: Senhor, veja, não te importa que ela continue sentada e eu servir sozinha? Jesus, percebendo a infantilidade de Marta, que não compreendia que o instrutor celeste estava na sua casa, olhou para aquela criatura e diz: Marta, Marta, inquieta-te e se agita por muitas tarefas, quando na verdade é necessária apenas uma, e Maria escolheu a menor parte. Veja que nesse momento Jesus não censura Marta, ele fala de maneira carinhosa. Eles então, Marta continua naquele diálogo, querendo forçar que Jesus peça para a irmã que venha trabalhar com ela, porque era importante servir. E Jesus então falando que ela tivera escolhido a melhor parte. E naquele momento, Maria então se encanta mais ainda, porque ela estava naquele estado contemplativo de beber todas as palavras que Jesus fazia. Imaginemos nós, se Jesus não fosse até a nossa casa hoje e nos dissesse que passaria a tarde lá para descansar, como agiríamos? Será que nós também nos perderíamos correndo comprar alguma coisa para servir a Jesus? Deixar a casa mais arrumada? Um prato muito mais elaborado? Ou agiríamos como Maria, que queria aproveitar aquela visita especial? Maria escolheu a melhor parte, e que não vai ser tirada, porque aquele alimento que Jesus estava servindo naquele momento, que eram as suas palavras, jamais sairia da alma daquela criatura. Marta, então, é a nossa porção ativa. É como se nós tivéssemos essas duas porções em nós, a Marta e a Maria. A Marta é a nossa parte operante, ativa, e a Maria é o nosso estágio contemplativo, que absorve as coisas e para. E não é diferente conosco na nossa vida, porque temos que ser porção Marta e porção Maria, mas temos que ter esse equilíbrio, para não cairmos em erro, porque se começarmos a agir muito como Marta, nós vamos perder a melhor parte. Por isso que é necessário essa reflexão, porque muitas vezes nós, quando adentramos a doutrina espírita, o movimento espírita, começamos a achar que o excesso de atividade significa luz, e não significa luz, mas a luz é aquela porção que nós conseguimos retirar e colocar em nós como instrumento de crescimento, né? Porque muitos começam maravilhosamente bem o caminho, mas se embrenham nessa mata, nessa operosidade, e se perdem o foco. E foi isso que Marta começou a perder. Veja que Lucas ele fala assim: Marta, chegando perto de Jesus, disse: Senhor, a ti não importa que ela me deixe servir sozinha? Então Lucas fala, ela estava perto de Jesus, ela
Ela estava trabalhando por ele, porque é muito importante o que ela fez. Mas ela não estava naquele estágio contemplativo que Maria já descobrira. Maria já descobrira rapidinho qual que era a melhor parte. Absorver tudo aquilo que Jesus ensinava. E vejamos vocês que Lucas, ele narra essa passagem exatamente depois de uma jornada de muito trabalho de Jesus. Jesus tinha curado o epilético, tinha convocado os 70, vinha de uma jornada na Samaria, onde não foi bem recebido, onde narrou a parábola do bom samaritano. Então ele veio de atividades exaustivas, mas sentia necessidade numa parada, de um local onde fosse bem recebido, onde o seu coração pudesse receber as energias calorosas dos amigos. Também acontece conosco, porque sempre depois de muito trabalho, precisamos encontrar o afeto daqueles que nos amam. Precisamos nos abastecer ou reabastecer das energias da atividade. Então, temos que começar a pensar: o que eu estou retirando da minha jornada na Terra? O que eu estou fazendo com todas as oportunidades de trabalho? Porque quando a gente começa a perder o foco, as atividades começam a ficar desgastantes. Nós já não temos mais alegria e amor em servir como servíamos. Então é hora de fazer essa pausa que Jesus fez. Não que Jesus sentisse isso, mas é um exemplo para nós. E começar a voltar o nosso foco para qual é a melhor parte. Porque nós vemos Chico Xavier como exemplo. Chico, ele escreveu mais de 400 obras. Ele emprestou a mão para os espíritos escrever mais de 400 obras. Mas Chico não entrou nessa correria do mundo. Chico realizava as tarefas dele aproveitando a melhor parte disso tudo. E quantos irmãos nós não vemos entrando por esses caminhos e se perdendo? Porque perdeu o foco. E é muito fácil servir Jesus. É muito simples entender o foco do Evangelho, que nos pede simplicidade, que nos pede para que o Evangelho faça sentido na nossa vida. Muitas vezes não é na vida do outro, mas é na sua vida. Porque a nossa doutrina, ela é uma doutrina esclarecedora, mas também é uma doutrina que orienta e consola. Então não temos que perder o nosso foco atrás de distrair com muitas coisas. Como Jesus falava para Marta: Marta, distrai-se com muitas coisas e perdemos o foco do estudo. Quando a casa espírita começa a se transformar em uma casa em que se fala de tudo, menos da vivência do Evangelho, ela perdeu o foco. Então temos que pôr o pé no chão e compreender qual é o nosso foco. Por que eu frequento a casa espírita? Por que eu sou espírita? O que eu já tenho de posse? Qual a melhor parte que eu retirei? Para começar a entender se a nossa vida faz ou não sentido. Porque senão vamos chegar no plano espiritual falidos, como muitos irmãos nossos chegam. Porque no meio do caminho perdemos o foco. Começamos a achar que outras coisas são valores mais importantes. Sendo que Jesus, o maior exemplo que nós temos, seguiu ali aquele caminho de simplicidade, onde não tinha uma pedra para recostar a cabeça. Não é? Viveu a simplicidade, pregou o amor. E para nós isso não basta. Fazemos as nossas tarefas com alegria, que não sejam muitas, mas faça pouco com alegria. Porque muitos de nós, às vezes, achamos importante a quantidade de frequência no centro espírita. Eu preciso ir no centro de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não é isso que Jesus queria, ou que falava da postura daquele que queria segui-lo. Mas era retirar a melhor parte. Porque, além de trabalharmos dentro do movimento espírita, ou de divulgação da doutrina espírita, nós também temos família. Nós temos um lar. E nós não podemos esquecer o lar. Porque é o nosso primeiro compromisso. A maioria de nós não somos missionários. Temos compromisso com as pessoas que reencarnaram conosco. Então, olhar para esse foco,
como eu estou tratando os meus, como é o relacionamento com a minha mãe, com meu pai, com a minha sogra, com os meus filhos. Eu estou dando a melhor parte de mim? Porque muitas vezes, essa porção operante nossa, Marta, que significa dona de casa, é aquela que faz tudo, que prepara tudo, mas na melhor parte está cansada. Já viram festa de casamento? A noiva e o noivo passam o tempo todo organizando a festa e vendo os mínimos detalhes. Quando chega um dia da festa, eles estão cansados, não aproveitaram. Então pode ser que com a gente pode estar acontecendo isso. Nós estamos nos afobando por muitas coisas e não estamos bebendo essa água cristalina que Jesus ofertava. Então, o nosso foco é o Evangelho, mas é o Evangelho com tranquilidade, com sabedoria, com prudência. Como eu já lembrei, excesso de atividade não significa luz, né? Porque nós temos o exemplo da mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz, quando ela foi visitá-lo no nosso lar, ela veio de uma esfera mais alta. Era uma dona de casa. E André Luiz fora médico na terra, tinha vários conhecimentos, muitas tarefas, mas a mãe dele aproveitou a melhor parte. Maria, mãe de Jesus, também, dona de casa, aproveitou a melhor parte, não ficou se atarefando com coisas que não eram necessárias. Então nós precisamos refletir o que essa lição da Marta e da Maria tem a ver conosco, o que realmente é necessário na nossa vida. Porque nós estamos nessa correria do mundo arrumando necessidades que não são reais, não são necessidades, muitas vezes fugas, né? Certa feita, eu gosto de falar do Chico porque com o Chico não tem erro, né? E ele dava cada exemplo. Diz que ele chegou para uma amiga que gostava muito de piano e falou: minha filha, como é que está as aulas de piano? Como é que está o piano? Aí ela falava: ah, Chico, cada dia eu quero mais me dedicar ao piano. Eu gosto tanto de tocar, Chico. E aí Chico fala: minha filha, cuidado, cuidado. Por quê? Para que ela não se escondesse atrás do piano, uma fuga. Então, ter foco, não nos escondermos dentro de casa espírita para falar que nós estamos fazendo como não estamos construindo nada, não estamos edificando esse reino de Jesus, porque é na vida lá fora que vamos realmente testemunhar. Porque eu posso fazer muitas coisas no centro, eu posso lavar, eu posso fazer palestra, eu posso preparar, eu posso dar curso, preparar seminário, mas se a minha mãe me pede para eu levar ela no supermercado fazer a compra, eu já acho ruim, está tomando meu tempo, não vê que eu tenho muitos compromissos? Se o meu filho fala: mamãe, me busca no futebol, eu não posso. Então, qual é o foco da sua vida? Porque Jesus não está exigindo muito de nós, mas apenas a parcela que a gente pode dar. É o trabalho com amor, mas é um trabalho verdadeiro, é um trabalho de edificação de nós mesmos. Então as oportunidades é dada a cada um, mas que nós possamos começar a ter discernimento da boa parte, da boa semente que é para ser plantada. Por isso que ele também não condenou Marta, ele apenas mostrou para ela: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Não recriminou, porque as mãos de Marta foi importante. Porque se ela não preparasse tudo aquilo, como é que ficaria a hospedagem? Entenderam? Então, o Torres Pastorino, ele fala assim, que nós precisamos agir com as mãos, mas meditar com o coração. Meditar com o coração. E aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec vai lá falar do buscar e achareis, no capítulo 25. Ele fala assim, que Deus conhece todas as nossas necessidades. Observai os pássaros do céu, observar as aves, olhai os lírios do campo.
E o que nós estamos fazendo daquilo que nós temos? Nos afadigando por tantas coisas que não é necessário. Porque o homem moderno foi arrumando subterfúgios. Hoje nós não vivemos mais sem o celular. Hoje nós não vivemos mais sem internet, sem a TV a cabo, não é? Nós não vivemos mais sem o ar-condicionado. Então nós fomos arrumando necessidades, entre aspas, que nos prendem a parte da materialidade. E nós temos que trabalhar muito para manter o nosso padrão. E nós esquecemos da simplicidade. Esses dias eu tive uma experiência que vale a pena ressaltar. A gente estava levando um orador para fazer um evangelho, e deu uma chuva muito grande em Jales. Uma chuva bastante forte, e acabou a energia da cidade toda. E aí eu fiquei preocupada, eu falei, nossa, mas tem um evangelho agora às 4. Como é que vai fazer? Não tem energia. E aí nós fomos para a casa espírita que tinha que ir. E aí eu fiquei pensando, bom, ele não vai usar data show. Está de dia. Não precisa de nada para expor o evangelho. E aí eu vi como é que é simples o trabalho com Jesus. Agora, se nós ficarmos rebuscando e arrumando os aparatos para a nossa vida ser melhor, e aí a gente vai desanimar. Porque nós vamos ficando atarefados. E vamos perder a melhor parte. A melhor parte é estar em paz conosco. A melhor parte é quando a gente chega em casa, depois das atividades espirituais que a gente faz, com a mente descansada, com o coração saciado, falando, Senhor, obrigado por mais um dia. Eu ter estado na casa espírita, estudado, confraternizado com meus irmãos. Essa é a melhor parte. É quando a gente chega em casa e fala, Senhor, que bom que os meus filhos estão aqui. Que bom que eu tenho um lar para morar. Que bom a convivência entre os cônjuges. Que bom, Senhor, que o teu evangelho está me evangelizando. Porque hoje eu sou mais mansa. Porque hoje eu já não ranheto mais com meu parceiro. Porque hoje eu já compreendo mais. Então essa é a boa parte. É o de iluminar a nossa consciência, de nos esclarecer. E quando Jesus aponta para Maria, fala, olha, a Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Porque aquilo que nós construímos de sentimentos bons no nosso coração, não vai ser tirado. Nós vamos levar conosco para o plano espiritual. As riquezas que nós estamos juntando na nossa alma, nós vamos levar. As outras coisas são passageiras, vão ficar. Então, que possamos ir entendendo essa mensagem do Evangelho de Lucas. O que Lucas quis demonstrar com isso? Por que ele colocou essa passagem justamente depois que Jesus trabalhara tanto? Porque Jesus estava muito cansado. E aqueles que caminhavam com ele também estavam cansados. Não tinha o que a gente tem agora, uma aguinha gelada, um teto para nos agasalhar. Muitas vezes Jesus pregava na proa de Simão Pedro, ou nas areias. Não tinha um templo, não. As pessoas não sentavam, não. Ficavam em pé ou ajoelhavam, como o povo judeu costuma fazer. Então aquelas pessoas estavam cansadas daquilo tudo. E Maria, então, a diferença dela é que todas as pessoas que procuravam Jesus queria algo, queria tocar, queria exigir dele alguma coisa, nem se fosse um pouquinho de energia para curar. A Maria não. A Maria queria contemplá-lo. Ela sabia que talvez Jesus nunca mais retornasse na sua casa. Ela sabia que aquele encontro divino podia ser o único. Então ela falou, eu vou me postar aos pés do Senhor e vou beber as suas palavras. Eu quero compreender, eu não quero perder nada, nem um suspiro. Não quero perder nem um suspiro. E assim também nós, quando estamos envolvidos no trabalho, onde estamos ligados com o plano superior, nós também queremos aproveitar a melhor parte. Mas muitas vezes isso acontece tão pouco conosco, porque estamos atarefados demais para prestar atenção na boa parte.
estamos atarefados demais. Então, o Evangelho de Lucas é esse recordar, é esse não perder o foco. Porque se nós perdermos o foco, a nossa parte vai ficar faltando. Porque Jesus, Ele precisa de cada um de nós. Todos nós, depois de evangelizados, somos aqueles capazes de evangelizar. E qual será o nosso papel diante desse mundo? Como é que nós estamos apresentando Jesus em nossas vidas, se nós não conseguimos apresentar Jesus na vida dos outros? Porque muitas vezes, o Chico falava isso, falava assim, que muitas vezes, o único evangelho que as pessoas liam, era a vida dele. Porque vocês acham que Chico era só rodeado de pessoas intelectualizadas, pessoas que tinham... Não! Os pobres, os doentes, aqueles que nunca iam chegar a comprar um livro do Chico, esses daí bebiam do evangelho, que era a vivência do Chico. Entendeu? Então o Chico, numa carta ao amigo, fala assim: as pessoas leem o evangelho na minha pessoa. Então eu tenho que dar exemplo. E qual a leitura que as pessoas estão fazendo de nós? Porque nós, todo mundo sabe que a gente é espírita. Então nós temos que ter uma conduta, né? Nós somos aquele povo cristão que acolhe, que dá oportunidade para os outros. Porque no passado nós já fizemos muito de vetar, de proibir, de excluir. Hoje não. Hoje a nossa escolha é outra. Nós escolhemos o bem. Só que nós precisamos começar a pensar o bem, para não perder a sintonia. Porque o perigo do excesso das atividades é você perder o teu fio condutor. Porque aí você já não age mais de acordo com a vontade do alto. Você começa a agir por conta própria. Então eu tenho aprendido uma coisa nessa minha vida, que existem 2 remédios: a distância e o tempo. Não existe nada que não cure com a distância e com o tempo. Eu tenho aprendido isso, que muitas vezes nós precisamos recuar de certas relações, de certos envolvimentos, e deixar que o tempo cure as feridas. Porque nós precisamos aprender a confiar no alto. Nós não reencarnamos e estamos agindo por conta própria. Nenhum de nós. Então, qual é essa nossa ligação com o alto? Por isso que nós temos que agir com a mão, mas meditar com o coração. Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? Porque se aquilo começa a gastar o seu coração, não faça. Muitas vezes nós nos sentimos em algumas situações que temos que resolver algumas coisas, mas o coração pede para não fazer, mas a nossa mão quer realizar. Então precisamos da distância, recuar. Quantos e quantos relacionamentos não se tornam mais agradáveis depois de uma certa distância? Porque a gente vai adentrando na intimidade das pessoas e começa a cobrar a postura que nós ainda não podemos dar. Então a boa parte é esse recuo, é confiar em Deus e esperar que o tempo vá resolvendo as coisas, né? E isso a gente precisa entender, que não é cruzar os braços. Porque muitas vezes a gente fala assim: então eu devo ficar na ociosidade. Não é isso, mas é dar tempo ao tempo. Não existe dor que não se cure com o tempo. Não existe ódio que perdure a ação do tempo. Não existe mágoa que não é aplacada com a ação do tempo. E todos nós somos criaturas falíveis. Todos nós temos um pouco dessa inquietação em nós. Temos a nossa porção Marta e temos a nossa porção Maria. Então, tem um livro que a FEB lançou em 1961, um livro que os espíritas esqueceu. Chama Estudando o Evangelho com Martins Peralva, precisa ser urgentemente resgatado. Em 1961, é um livro precioso. E o Martins Peralva, no finalzinho, quando ele vai comentar a passagem de Jesus na casa de Marta e Maria, ele fala dos nossos interesses pessoais e faz uma porcentagem. Ele fala assim,
que o ideal é a gente ir mais além, mas ele começa com 50%. Que os nossos interesses tinham que ser 50% na vida material e 50% na vida espiritual. Com o passar do tempo, 60% na vida espiritual e 40% na vida material. E aí ele fala assim, que dessa maneira o atleta vai bem. Mas chegará um ponto que nós estaremos 80% se preocupando com a nossa vida espiritual e apenas 20% com a nossa vida material. E quando atingirmos o estágio maior de espíritos já perfeitos, estaremos 100% ligados à nossa vida espiritual, aí nós já vamos poder colaborar com Deus de maneira mais intensa. E aí a gente fala assim, e aí a gente perde nosso livre-arbítrio. Sabia? A gente fala assim, que a gente adora ter o livre-arbítrio, porque a gente pode decidir, não é? E aí, certa feita, o Balieiro falando conosco, ele falava assim, que engraçado que a gente só acha bom ter o livre-arbítrio quando a gente quer fazer as coisas erradas, não é? Porque aí a gente lembra do livre-arbítrio. A gente fala, não, mas eu tenho livre-arbítrio para agir, para fazer as coisas erradas, para agir de acordo com o nosso foco. Porque se for para agir com o foco dele, a gente não precisaria do livre-arbítrio, porque o coração ia nos levando, não é? E aí a notícia triste é essa, que depois que a gente atingir 100% de espiritualidade, nós perderemos o livre-arbítrio. E é muito lógico, sabe por quê? Porque nós não vamos estar mais agindo de acordo com a nossa vontade. Nós vamos estar agindo com a vontade do Pai. Então nós não vamos ter vontade. A vontade é dele, a gente vai executar. Entendeu? Então é esse o Evangelho de Jesus. Ele vai pautando a nossa vida. E nesse momento então que nós estamos assim, atribulados, cheios de prestações para pagar, de conta para pagar, de tarefas para cumprir, aí vem Lucas e nos recorda, não perca o foco. E volta e meia eu escuto essa vozinha, Jane, Maria escolheu a melhor parte. E eu assusto, eu falo, meu Deus, eu preciso achar urgente a minha melhor parte. Porque eu não quero chegar no plano espiritual com compromissos que eu não dei conta. Então eu preciso peneirar a boa parte e pegar aquilo que eu acho que é precioso, que é a minha melhoria íntima, é me tornar uma pessoa melhor. Porque eu não vejo a hora de mudar essa túnica que eu carrego. Eu queria muito mudar a minha vibração. Eu queria ter a vibração de alguém como Chico. Não é que as pessoas chegavam perto e não exigia mais nada. Só a vibração dele já acalentava, já consolava, não é? E a gente ainda não consegue passar isso para as pessoas. Que as pessoas ainda veem em nós a vaidade, a arrogância, a soberba. Então eu quero muito mudar. Eu quero muito despojando disso tudo e ficar com a melhor parte, que é essa vibração boa que a gente passa, que as pessoas sentem vontade de estar conosco. Então a melhor parte nossa é essa escolha, é esse caminho com Jesus. E esse Jesus precisa estar nas nossas vidas, porque ele é muito necessário. Sem ele, nós não daríamos conta da tarefa. Mas se ele nos confiou, é porque nós temos condição de equilibrar a nossa porção Marta e porção Maria. E quiçá, talvez, um dia a porção Maria fale mais alto e começaremos então a debruçar aos pés de Jesus e beber as suas palavras, de maneira com que a nossa fome de justiça e a nossa sede de amor seja saciada. Que nessa tarde ele continue nos inspirando, nos abençoando, trazendo-nos um roteiro seguro para nossas vidas. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Em nome dos companheiros de Jales, de todo o movimento de unificação de Jales, nós, representados aqui pelo Sr. Durval, queremos prestar uma singela homenagem à Rede Amigo Espírita, um parceiro aí
dos nossos eventos, das nossas atividades, e alguém que mais de 4 anos atrás aprendemos a amar, a respeitar e principalmente ter um sentimento profundo de gratidão e fraternidade. Então, a nossa pequena e singela homenagem à Rede Amigo Espírita e ao seu idealizador e fundador, José Aparecido. Muita paz.